Deixa eu chegar aqui. Vamos falar sobre alergias incomuns com o Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tudo certo? Doutor, a gente está muito acostumado com alergia à planta, a bichinho de estimação, não é? A alimento, camarão, enfim. Mas alergia ao frio? Doutor, o que é uma alergia? Primeiro, vamos explicar para as pessoas. O que é uma alergia? Quando alguém diz, eu sou alérgico, o que é uma alergia? Boa tarde, Celso. Boa tarde. Muito obrigado por essa oportunidade, porque as doenças alérgicas elas são bastante complexas. E aí, quanto mais informação a gente leva para a população, facilita até o trabalho de nós médicos, né? Então, parabéns pela sua produção, por esse espaço. Obrigado, doutor. Nossa produção gosta muito da gente levar informação para as pessoas. Obrigado pela tua presença. Então, olha só, as alergias, elas são reações do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Tá. São reações de defesa, a gente poderia falar assim. Mas essas reações de defesa, elas ocorrem de uma forma exagerada. E aí acaba ocorrendo uma doença. Então, quando você faz uma reação alérgica ao camarão, tem alguma coisa no seu sistema de defesa dizendo que o camarão não faz muito bem para você. Tá. O seu sistema de defesa reconheceu algumas proteínas no camarão, formulou alguns anticorpos contra essas proteínas, e aí quando elas se encontram, aí você vai ter manifestações na pele, com coceira, a pele fica empipocada, fica vermelha. Às vezes não consegue nem respirar. Você doutor? pode ter sintomas respiratórios, sintomas de rinite, sintomas de bronquite, com chiado no peito, falta de ar. Às vezes tem até algumas situações mais graves, né, que são as anafilaxias, né? Que você pode até ter uma queda de pressão, um choque anafilático, são eventos mais graves. Primeira vez que eu vi isso, doutor, eu era garoto e estava jantando na casa de um amigo. E a gente estava lá, a gente foi estudar, e aí depois a gente ficou lá para jantar. E um dos meninos tinha alergia a camarão. Mas não falou nada, não falou para a mãe do outro, sabe aquela coisa? Não falou nada, beleza, e comeu camarão. De repente, doutor, ele começou a ficar vermelho, o rosto dele foi inchando. Foi um negócio assustador, tiveram que correr para o hospital com ele. Esse teu exemplo dá oportunidade para a gente comentar dois aspectos importantes das alergias. Primeiro, elas são imprevisíveis. Antes de você ter esse primeiro episódio, dificilmente a gente consegue prever quem vai ter ou não alergia a determinado medicamento ou alimento. E é importante. Não tem exame para identificar isso? Assim, nesse primeiro momento, como preventivo, não. Após o primeiro episódio, baseado aí nessa conversa com o médico, aí a gente pode pedir alguns exames para identificar. Né? Quais são as mais comuns, doutor? Alimentos ou as respiratórias? As respiratórias são mais comuns. Elas realmente atingem uma parte grande da população. Tem trabalhos falando de até 30% da população. É muita gente! Quando a gente fala de alergia respiratória, a gente está falando da rinite ou da asma, que é também conhecida popularmente por bronquite. Tá. E aqui no nosso meio, né, no Brasil, o principal causa é o ácaro da poeira. Então, onde tem poeira, pode ter, né, casos de alergia, de alergia respiratória, como rinite e asma. Tá. Além dos ácaros, também os pelos de animais domésticos, fungos, pólens de plantas e alguns insetos como baratas são as principais causas. E aí depois a gente tem as alimentares, tem também as medicamentosas, né, causadas por alguns medicamentos. Doutor, como é que a gente trata isso? O diagnóstico inicialmente é o que vai te ajudar mais a orientar um tratamento adequado. Então, por exemplo, vou dar uma pista para o pessoal que está em casa. A pessoa que às vezes nem sabe que ela tem uma alergia, mas ela tem alguns sintomas. Que sintomas são esses que devem chamar a atenção para que a pessoa procure um especialista? No caso das alergias respiratórias, por exemplo, a rinite parece um resfriado. Só que o resfriado ele é autolimitado, vai 10, 15 dias no máximo. Acabou. Mas você está percebendo que seu filho está constantemente resfriado, ou você mesmo, olha, um resfriado que não passa, mas eu também não tenho febre, eu não tenho dores no corpo, eu não tenho um comprometimento assim mais do organismo como um todo, procura um alergista, porque isso pode ser sim uma rinite alérgica. Tá, né? perfeito. Nas bronquites também isso acontece. Agora, essas alergias mais incomuns que você citou, isso fica mais difícil. Já vamos chegar nelas. Né? Já vamos chegar, que eu estou muito fica mais curioso. difícil. Tem pergunta de telespectador. Deixa eu ver o que o pessoal mandou pra gente aqui. Manda ver. Obrigado, Sônia. Quando ficamos idosos, somos mais propensos às alergias? Essa pergunta é ótima, Sônia. Um beijo pra você. Essa é uma pergunta importante. A gente já nasce com a nossa alergia ou a gente pode desenvolver? No caso das alergias respiratórias, tem um caráter genético muito importante. Então, quando a gente fala de asma e rinite alérgica, é muito mais frequente em criança
do que em adultos e idosos. Perfeito. Mas pode atingir em qualquer época da vida. Pode ser que apareça... Pode ser que apareça depois dos 40, 50 ou 60 anos. Entendi. Os idosos, eles não têm uma facilidade maior de desenvolver alergias. Eles podem desenvolver nessa faixa etária, mas eles não têm uma propensão maior. Não, mas a alergia é algo que pode aparecer em qualquer momento da vida? Em qualquer momento. Não dá para você se espantar. Você tá com... Eu tenho 46 anos. Aí aparece uma alergia. Eu falo, mas peraí, eu nunca tive problema com isso. Mas pode aparecer. Pode aparecer. E é engraçado que quando a gente faz o diagnóstico de uma alergia alimentar em um adulto, por exemplo, ou mesmo de medicamento, ele sempre argumenta, olha, mas eu sempre tomei medicamento, eu sempre comi esse alimento. Mas é exatamente isso. Você teve exposições anteriores àquele determinado alimento ou medicamento, o seu sistema imunológico montou essa resposta aí com esses anticorpos e a partir de um determinado momento que a gente não sabe explicar, né, à luz da ciência, você começa a ter as reações alérgicas. Você se sensibiliza inicialmente e depois você tem alergia. Tanto que o fato de você me informar, olha, eu sempre comi isso, eu sempre tomei essa medicação, só reforça essa hipótese de você desenvolver uma reação alérgica. Então não se espante se surgir algo no meio da tua vida, isso é comum. O importante é, você vê sintomas, isso está acontecendo, procure um especialista para você poder tratar, porque tem tratamento, né? Essa é a boa notícia. Isso com certeza, né? Tá, e quais são os tratamentos, doutor? Depende muito da manifestação alérgica. Então, para os casos de pele, a gente usa muitos antihistamínicos ou antialérgicos, que são em comprimido ou xarope, e a gente usa também as pomadas à base de corticoide. No caso da rinite e da asma alérgica, a gente usa os corticoides inalados ou tópicos nasais. A bombinha também? A bombinha, né? Tem os broncodilatadores, tem os anti-inflamatórios. Então, isso é outra informação que eu acho que é importante a gente compartilhar com o pessoal de casa. Por favor. Que é evitar a automedicação nos casos de alergia, né? O tratamento é individualizado, o tipo de alergia requer, às vezes, um diagnóstico diferencial, a gente afastar outras coisas que podem estar ali mascaradas com aquela manifestação alérgica. Então é sempre bom ouvir a opinião do médico, né? Gostei, muito legal. Agora vamos falar dessas alergias diferentes, estranhas aí, porque a gente citou algumas que muita gente tem, né? É ácaro, é a poeira, é o bichinho de estimação, é o camarão. Alergia ao frio, meu amigo. Me conta isso aí, como é que é isso? Então, no caso dessas alergias aí que você citou, o mecanismo é um pouquinho diferente, né? Como é que é? Lembra aquela história dos anticorpos que a gente tinha falado? Nesse caso aí dos agentes físicos, porque o que você citou aí de calor, frio, sol, são agentes físicos que vão dar um estímulo diferente para o organismo e em algumas pessoas que têm essa propensão, você pode ativar essas células inflamatórias da pele, porque aí geralmente os sintomas vão ser cutâneos, né? Vão ser na pele, e aí você fica todo empipocadinho, né? Todo cheio daqueles carocinhos, vermelhinho. Engraçado que pode até coçar, mas a coceira não é o principal, né? Você sente mais uma pinicação do que uma coceira, né? Então, a foto ali, ó, uma foto, ó. Isso, é mais ou menos esse aspecto, né? Você vê que fica meio avermelhadinho. Aí fica como se fossem umas manchas brancas ali, né, doutor? Se você passar a mão na pele, você vai sentir que ela é meio áspera, né? Que é um pouquinho irregular. Então, esse tipo de mecanismo é um pouquinho diferente, né? E aí a gente vai ter mais o que a gente chama de urticária física. Ela é uma urticária porque tem a formação dessas urticas na pele, dessas pequenas bolinhas avermelhadas, e é física porque elas são desencadeadas por esses agentes físicos, como o frio, o calor, a água, né, o sol. Isso daí é a UCE, a urticária crônica espontânea, não? Não, as urticárias físicas, elas que são essas que nós estamos falando, é mais ou menos 20 a 30% das urticárias crônicas. Entendi. E elas não são espontâneas. A urticária crônica espontânea é quando você não consegue identificar o desencadeante. Nesse caso, elas são urticárias crônicas induzidas. Induzidas pelo frio, induzidas pelo calor, induzidas pela água. Pela água? Como é que faz para tomar banho, doutor? Bastante raro, né, essa condição. Até porque 80% do nosso organismo é composto de água, né? Então, bastante raro, mas tem pessoas sim que quando em contato com a água vão fazer essa reação cutânea e que muitas vezes pode até dar uma reação um pouco mais generalizada, né? E aí faz o quê? Tem que tomar antihistamínico? Então, tomar o antihistamínico é uma das ferramentas que a gente utiliza para manejar essas alergias, mas nem sempre a resposta é muito boa por causa desse mecanismo que está envolvido, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que nessas urticárias físicas... A gente está mostrando algumas fotos para vocês, tá, gente? Isso.
Nessas urticárias físicas, é muito importante que o médico faça uma avaliação diagnóstica um pouco mais ampla, porque elas podem ser manifestações de outras doenças. Então, hoje você tem, por exemplo, algumas doenças autoimunes, que uma das manifestações são a urticária ao frio, por exemplo. Tá. Então você vai investigar, mas vai ver também se tem outros autoanticorpos, se tem outras doenças do sistema imunológico envolvido. Então isso pode ser, essa manifestação alérgica, entre aspas, pode ser um sinal de que alguma outra doença de base pode estar ali começando a se manifestar. Doutora, a minha equipe colocou algumas outras aqui. Alergia à atividade física? Por quê? Muito interessante isso. A atividade física eleva um pouco a temperatura do corpo e essa elevação da temperatura corporal pode ativar algumas células inflamatórias na pele, dando esse impulso. É muito comum, alguém que está assistindo a gente agora em casa já deve ter ido fazer uma esteira, depois de uns 5, 10 minutos de esteira começa a empipocar, principalmente as pernas, começa a ficar vermelhinho, começa aquela sensação de pinicação, né? Isso é uma urticária colinérgica, né? Que é também uma urticária física. Agora, a gente também tem a anafilaxia desencadeada pelo exercício, geralmente induzida por algum alimento que você ingeriu antes. Tá. O mais comum é o trigo. É muito comum o pessoal da academia, vamos ingerir um carboidrato antes e depois vamos fazer uma atividade aeróbica. O trigo, quando você ingere e depois vai fazer uma atividade física, essa atividade física pode modular um pouco a digestão e fazer com que a gente expresse algumas proteínas do trigo que vão dar essa alergia. É claro, não acontece em todo mundo, é uma percentagem pequena das pessoas. Mas aí você corrige isso, de repente, trocando esse carboidrato antes da atividade. Você só precisa dar um intervalo maior entre a ingesta do trigo e a atividade física. A gente geralmente recomenda que você evite alguma atividade física até 4 horas após ingerir alguma coisa com trigo, por exemplo, se for o trigo, né? Que é o alimento mais descrito nessa situação. Mas tem outros alimentos também que podem ocasionalmente causar. A gente está dando várias pistas para você. Se tem alguma delas, é importante você procurar um especialista, que é um alergista, certo? Isso. Fala alergista? Alergista ou alergologista, Alergologista, né? tá certo. Eu já escutei os dois termos e está correto. Tá tudo certo. Para a gente terminar, tem uma que eu vi aqui, alergia à pressão? Quando você pressiona, no lugar onde a pele é pressionada, levanta um vergão. Então você, por exemplo, uma bolsa tiracolo muito pesada, quando você tira, no lugar da alça, fica aquele vergão. Isso é uma manifestação de dermografismo, que é literalmente uma grafia na derme ou uma escrita na pele, né? Então, se você pegar assim, as pessoas que têm esse problema, se você escrever lá Zuca na sua coxa, vai ficar lá escrito Z, U e tal. Nossa. Então, isso é quando você pressiona a pele, algumas células ali se manifestam e você tem a formação desse vergão. Gente, você viu, olha, são muitas coisas. Tem as tradicionais, digamos assim, as mais comuns, e tem essas inusitadas. O fato é, procure ajuda e não comece a se medicar, porque você pode maquiar alguma coisa e você pode depois dificultar o tratamento. Você vai ficando mais forte, aquele remédio vai te atrapalhando, a tua alergia vai ficando pior. Então, procure um médico, não sai tomando remédio por sua conta. Procure um médico para você fazer o tratamento adequado e, quem sabe, resolver isso com enorme facilidade. Eles sabem o que fazer. Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão, alergista, imunologista. Adorei te receber. Muito obrigado. Obrigado Tá você. convidadíssimo a voltar. Por Muito favor. Obrigado. Muito obrigado. Com prazer. Uma alegria. Muito obrigado mesmo. Seguinte, vamos falar dos nossos pets. Tem muita alergia a pet, né? Tem muita alergia a pet. Isso acontece. Mas aí tem tratamento, a gente dá um jeito. Ó, eu já vi, né, doutor? Vem cá, peraí, calma. Deixa eu aproveitar. Tá microfonado ainda, né? Eu já vi um negócio muito legal também. A pessoa, às vezes, que diz que tem alergia ao cachorrinho, ao gatinho, mas aí ela adota um cachorrinho, adota um gatinho. E a alergia some. É isso mesmo, é bom, sempre que tem a suspeita, você investigar direitinho para ver, porque às vezes nem é o cachorro. Vou te dar outro exemplo. Se você for alérgico ao ácaro, os cachorros e gatos são carpetinhos ambulantes, então o ácaro pode estar ali no pelo. Se você tem o cuidado do banho, da tosa e não tem nenhuma alergia ao pelo do animal, você pode conviver com ele normalmente. Tá vendo? Então assim, não tenha preconceito. Você tá vendo? Só por isso tem que falar com o especialista. Obrigado, doutor. Peguei ele de volta aqui, porque eu adoro falar sobre isso. Sabe por quê?